Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. Como constou o gráfico no Enem de 2019? Parte 1 de 3. Professor, foram só 3 questões de gráfico? Não, houve mais questões de gráfico, só que eu classifiquei em outros assuntos, quando misturava com outros assuntos. Foram 3 questões, digamos assim, puras mesmo de gráficos. Vamos lá? Bom, você está vendo aí um gráfico grande, uma espécie de planta baixa de uma casa. Vamos dar uma olhada na pergunta. Ele quer saber a sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico. Note que cada cômodo tem uma numeração e essa numeração aqui das alternativas representa a sequência que ele andou pelos cômodos. Ele quer saber por onde ele começou. Só que tem que levar em consideração o consumo de energia. Vamos lá para a pergunta inicial. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira do cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. Entrou no cômodo, acendeu, saiu no cômodo, apagou. Rapidinho, instantâneo. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto. Perfeito. Exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt-minuto. Então, isso é importante. O que o gráfico diz? Consumo acumulado de energia em watt-minuto, já está aqui, watt vezes minuto, em função do tempo T em minuto. Das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, no qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então vamos entender o gráfico aqui. Primeiro é importante entender que sempre a primeira coordenada do ponto representa o x e a segunda coordenada do ponto representa o y. Sempre, né? Quando nós temos um gráfico aqui. Então esse primeiro ponto aqui representa que depois de 1 minuto, tá, foi consumido de energia 20 watt vezes minuto. E assim por diante, serve para os demais pontos. Bom, o que eu quero que você perceba. A questão fala que ele ficou exatamente 1 minuto em cada cômodo, tá certo? Então, como é que nós vamos perceber, né? E realmente, olha o desenho aqui, ó, né? Daqui para cá, ó, pulou por 1 minuto, depois pulou por 2, depois pulou por 3, depois pulou por 4. Então ele ficou realmente 1 minuto cada cômodo. E o detalhe mais importante da questão está bem aqui, ó. Consumo acumulado de energia. Então o gráfico ele mostra o consumo acumulado de energia. Como assim? No primeiro cômodo é o consumo só do primeiro cômodo. Quando ele passa para o segundo, o gráfico vai mostrar o consumo do primeiro cômodo com o segundo juntos. Quando ele passa para o terceiro cômodo, o gráfico vai mostrar o consumo dos 3 cômodos juntos. Então, qual é a ideia aqui para você descobrir o consumo em cada cômodo? Você vai sempre subtrair do total anterior. Como assim? Vou mostrar aqui. Ó. No caso do primeiro cômodo é tranquilo, ó. Perceba. Do primeiro cômodo aqui, ele foi do 0 até o 20. Então, no primeiro cômodo aqui, ó, o consumo foi de 20. Como o consumo foi de 20, a conclusão, o único cômodo que tem o 20 aqui, ó, é a sala. Então, ele começou com 1. Ou seja, ele começou com a sala. Professor, não ajudou muito não, porque todas as alternativas começam com 1. Eu sei, né? Porque estava muito fácil mesmo. Tranquilo? Mas os próximos nós vamos chegar à alternativa certa. Vamos lá? Ó. Então, perceba agora para o segundo cômodo, tá? Ops. Perceba que de 20 para 35, ó. Aqui o que está dizendo? Que tinha 20 watt-hora de consumo. Aqui está dizendo que tem 35 watt-hora de consumo acumulado. Quando passou para o próximo cômodo, acumulou para 35. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 35 menos 20. Então, o consumo só do cômodo novo vai ser de 15. Ó. E assim por diante, eu vou fazendo isso. Por quê? Porque o gráfico ele mostra o consumo acumulado aqui. Ó, acumulado. Então, sempre você subtrai do anterior para achar o consumo específico do cômodo que ele está entrando. Simples assim, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou encontrar de todos aqui,
Depois nós vamos verificar a alternativa certa. No caso aqui, 15 watts hora, né? Desculpe, watt vezes minuto. O único cômodo tem 15 é a suíte, e a suíte é o número 4. Aí daqui para cá, ó, de 35 para 40, 35 acumulado para 40 acumulado aumentou quanto? 5. E qual é o cômodo referente ao número, a 5 watts, olha? É o número 5. Vamos para o próximo. De 40 para 55. Quantos watt-hora aumentou aqui de 40 para 55? Aumentou 15. Watt-hora não, watt vezes minuto. É o costume, porque no dia a dia nós usamos o watt-hora. Mas vamos lá, watt vezes minuto. Então, de 40 para 55 aumentou 15. 15 é o que? É o cômodo número 4. Olha para cá, ó, lá na figura da planta baixa. De 55 para 75, quanto aumentou o consumo? Então, aumentou 20. E qual é o cômodo referente a 20? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá? É a sala, que é o número 1. Continuando. De 75 para 85. Quanto foi que aumentou o consumo? 10. Qual é o cômodo referente ao número 10? É a cozinha, que é o 6. De 85 para 105. Qual foi o consumo aqui? 20. Né? Aumentou de 85 para 105, 20. 20, qual o cômodo? É a sala, que é o número 1. E para finalizar, de 105 para 120, o que foi que houve? Aumentou 15. E 15, qual é o cômodo? É a suíte, que é o número 4. Então, qual foi a sequência aqui, ó? É só seguir os números lá para cima, ó. Tá? 145, 416, 14. 145, 416, 14. Resposta, letra A. Pronto, doutores e doutoras. Passou. Era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Até mais.